Milionário tratava mal a babá, por causa de sua esposa cruel, mas quando vê as câmeras e flagra a babá e sua esposa sozinhas com a criança, ele entra em choque. Leonardo sempre foi um homem de negócios. Milionário antes dos 30, tinha tudo o que alguém poderia sonhar. Uma empresa de sucesso, casas luxuosas e uma família feliz. Pelo menos era assim até 2 anos atrás, quando perdeu Camila, sua primeira esposa, em um trágico acidente de carro. Na época, sua filha, Gabi, tinha apenas 3 anos. Uma criança que desde então aprendera o significado da saudade antes mesmo de entender completamente o mundo à sua volta. A dor da perda consumiu Leonardo por muito tempo, mas ele acreditava que precisava seguir em frente tanto por ele quanto por sua filha. 2 anos depois, ele conheceu Cristina. Linda, elegante e aparentemente perfeita. Ele se deixou envolver pelo encanto dela, e em poucos meses estavam casados. Para o mundo, Cristina era uma madrasta carinhosa, uma mulher forte que estava ajudando a reconstruir a família destruída pela tragédia. Mas dentro de casa, a realidade era outra. Gabi, agora com 5 anos, ainda era uma criança triste. Sentia falta da mãe e, pior, não encontrava conforto algum na nova esposa do pai. Cristina nunca fez questão de esconder que não gostava dela. Nos momentos em que Leonardo estava presente, ela fingia se importar, sorria e lhe dava atenção. Mas quando ele saía para o trabalho ou ficava ocupado, Cristina se tornava uma mulher fria e distante. Ignorava a menina, negava-lhe afeto e quando falava com ela, era sempre com impaciência. Se não fosse por Helena, a babá, Gabi estaria completamente sozinha. Helena trabalhava na casa desde a morte de Camila e, com o tempo, se tornou mais do que uma cuidadora. Era a única pessoa que realmente dava amor e segurança para a menina. Brincava com ela, contava histórias, a abraçava nos momentos difíceis. Gabi via em Helena um pouco da mãe que perdera. Mas isso incomodava Cristina. O ciúme da madrasta crescia a cada dia. Ver que Gabi amava a babá mais do que a ela a enchia de ódio. E Cristina sabia exatamente o que fazer. Começou a envenenar Leonardo contra Helena. Amor, eu acho que essa babá se aproveita da Gabi para te manipular. Ela dizia, em um tom doce, mas venenoso. Você não percebe como ela quer chamar sua atenção? Se faz de boazinha, mas no fundo quer algo. Em troca, no início Leonardo não deu muita importância, mas com o tempo começou a se incomodar. Sempre que chegava em casa, via Gabi nos braços de Helena e Cristina lançava olhares que faziam seu coração pesar. Aos poucos, passou a tratar a babá com frieza. Respondeu de forma curta, evitou qualquer elogio ao trabalho dela e, por vezes, a ignorou completamente. Mas algo dentro dele ainda o incomodava. Porque Gabi não sorria quando estava com Cristina. Porque se fechava como uma flor murcha assim que a madrasta se aproximava. E por que Helena sempre parecia tão protetora quando estava com sua filha? A dúvida cresceu ao ponto de ele tomar uma decisão drástica. Instalou câmeras escondidas na casa. Precisava saber a verdade. Se Cristina estava certa e Helena era manipuladora, então ele tomaria providências. Mas se estivesse errado, naquela noite quando Cristina dormia, Leonardo acessou as gravações. O que viu fez seu estômago revirar e suas mãos tremerem. Cristina tratava sua filha com desprezo absoluto. Ignorava seus chamados, a empurrava levemente quando ela tentava um abraço. Gabi chorava baixinho num canto, enquanto Cristina passava reto, como se a criança nem estivesse ali. Mas o pior veio depois. Em uma cena chocante, Helena intervinha pegando Gabi no colo e a consolando. Você não pode tratar uma criança assim, Helena dizia, a voz embargada de raiva. Essa menina não é problema meu. Cristina respondia furiosa. Eu casei com Leonardo, não com ela.
Leonardo sentiu um nó na garganta. Seu coração batia tão forte que ele podia ouvir. Ele continuou assistindo, vendo mais e mais cenas de sua esposa, ignorando e destratando sua filha. E Helena, sendo a única que estava lá para cuidar e amar Gabi, ele havia sido cego. Havia tratado mal a única pessoa que realmente se importava com sua filha. Ele fechou o laptop com força. Sua respiração estava pesada. Seu peito ardia de raiva e culpa. Cristina precisava pagar por isso, e ele já sabia exatamente o que fazer. Leonardo sentia o sangue ferver. Cada cena que ele assistia parecia cortar sua alma como uma lâmina afiada. Como pôde ser tão cego? Como pôde permitir que Cristina tratasse sua filha daquele jeito, enquanto ele se deixava levar por suas mentiras? A culpa o consumia como um fogo ardente dentro do peito. Ele respirou fundo, tentando controlar a raiva que subia em sua garganta. Precisava agir, mas não podia fazer isso de cabeça quente. Cristina era manipuladora. Sabia se fazer de vítima como ninguém. Se ele simplesmente a confrontasse sem provas concretas na frente dela, ela poderia inverter a situação, chorar, se fazer de coitada e até colocar a culpa em Helena. Mas agora ele tinha as imagens. Ele sabia a verdade. Naquela noite, Leonardo mal dormiu. Ele se levantou várias vezes. Foi até o quarto de Gabi e a encontrou dormindo profundamente, abraçada ao urso de pelúcia que Helena lhe dera. Aquela cena partiu seu coração ainda mais. Sua pequena tinha sido maltratada debaixo do próprio teto, enquanto ele estava cego pelas mentiras de sua esposa. E se Helena não estivesse ali, o que teria acontecido? O pensamento era insuportável. Pela manhã, decidiu agir com calma. Sentou-se à mesa do café como se nada estivesse acontecendo. Cristina, como sempre, fingia ser a esposa perfeita. Serviu-lhe café com um sorriso no rosto, beijou-lhe o rosto e até perguntou sobre o trabalho. Leonardo a observava, analisava cada gesto, cada palavra. Era incrível como ela conseguia mentir tão bem, como conseguia encenar aquela farsa sem que ninguém percebesse. Gabi desceu as escadas em silêncio, com o rostinho triste de sempre. A menina apenas sentou-se à mesa e começou a comer devagar, sem olhar para Cristina. Helena apareceu logo em seguida, arrumando a mochila da pequena. "Bom dia, senhor Leonardo", Helena disse educadamente. Ele olhou para ela, sentindo uma pontada no peito. Há quanto tempo ele a tratava com frieza? Há quanto tempo a fazia se sentir mal apenas por confiar nas palavras venenosas de Cristina? Mas ele não podia demonstrar nada naquele momento. Precisava continuar seu plano. "Bom dia, Helena. Obrigado por tudo", disse calmamente, observando a reação de Cristina pelo canto do olho. A madrasta de Gabi enrijeceu os ombros, mas continuou com sua encenação. "Amor, estou pensando em levar Gabi para passear hoje à tarde. Acho que seria bom para nós duas passarmos mais tempo juntas", Cristina disse, fingindo uma voz doce. Leonardo sentiu a raiva subir em seu peito. Como ela tinha coragem de dizer aquilo, depois do que ele tinha visto, mas ele se controlou. Olhou para ela com um pequeno sorriso e respondeu: "Acho uma ótima ideia. Quero ver como você se sai sozinha com ela." Cristina piscou algumas vezes, surpresa pela resposta, mas logo voltou a sorrir. "Claro, querido, vai ser ótimo." Leonardo se levantou, pegou sua maleta e foi para o escritório, mas antes de sair, lançou um último olhar para Helena e Gabi. A babá, como sempre, ajeitava os cabelos da menina com carinho, e Gabi parecia mais tranquila ao lado dela. Ele saiu da casa com um aperto no peito, mas determinado. Durante o dia, enquanto estava no trabalho, ele pediu para que sua equipe de segurança fizesse uma cópia das gravações das câmeras escondidas. Não poderia correr o risco de Cristina tentar apagar as provas. Pegou um pendrive e guardou tudo ali. Agora tinha o que precisava. Quando voltou para casa naquela noite, Cristina o recebeu com um sorriso largo.
O passeio foi ótimo, amor. Gabi e eu nos divertimos tanto, não foi, querida? Ela olhou para a menina, esperando que ela confirmasse. Gabi apenas abaixou a cabeça e assentiu de leve. Leonardo percebeu a tensão no olhar da filha. Ele sentou-se no sofá, respirou fundo e olhou diretamente para Cristina. Que bom que se divertiram. Mas agora eu quero ver um outro tipo de filme. Cristina franziu a testa. O que quer dizer? Leonardo pegou o controle e ligou a televisão. Conectou o pendrive e abriu os vídeos das câmeras escondidas. No exato momento em que a primeira gravação começou a rodar, Cristina ficou pálida. As imagens mostravam exatamente o que Leonardo havia visto antes. Gabi sendo ignorada, Cristina afastando a menina, falando com frieza, sem nenhuma paciência. E então, a cena onde Helena a defendia, enfrentando Cristina com coragem. O silêncio na sala era cortante. Cristina começou a respirar pesado, olhando para Leonardo com desespero. O que é isso? Isso é algum tipo de montagem? Você está acreditando nisso, Leonardo? Ele se levantou devagar, mantendo o olhar fixo nela. Eu fui um idiota, Cristina. Acreditei em você. Acreditei nas suas palavras. Mas agora eu vejo quem você realmente é. Ela começou a tremer, mas então mudou sua expressão. Você não pode me culpar por nada disso. Eu me casei com você. Não sou obrigada a ser mãe dessa menina. O sangue de Leonardo gelou. Dessa menina? Sua voz saiu baixa, carregada de decepção e raiva. Essa menina é minha filha. Você sabia desde o começo que ela vinha em primeiro lugar. Você fingiu, enganou a todos, mas agora eu sei de tudo. Cristina percebeu que estava encurralada. Tentou se aproximar dele, forçando um sorriso. Amor, por favor, eu só estava tentando. Não ouse me chamar de amor. Pegue suas coisas e saia desta casa. Cristina arregalou os olhos. O quê? Você não pode estar falando sério. Leonardo se virou para Helena, que assistia tudo, em silêncio, segurando Gabi nos braços. Helena, você pode levar Gabi para o quarto, por favor? A babá assentiu e subiu as escadas com a menina. Assim que desapareceram, Leonardo voltou seu olhar para Cristina. Amanhã mesmo quero você. Fora daqui. Meu advogado entrará em contato para tratar do divórcio. Cristina olhava para ele perplexa. Por um momento, pareceu que ia gritar, mas então percebeu que não tinha mais saída. Bufou, virou-se e subiu as escadas pisando forte. Leonardo se jogou no sofá, sentindo o peso da culpa sobre ele. Tudo o que queria era o bem da sua filha. E agora sabia que não cometeria mais o erro de confiar nas pessoas erradas. Mas havia algo que ele precisava corrigir. Ele precisava pedir desculpas a Helena. Leonardo ficou ali, sentado no sofá, sentindo o peso da culpa como nunca antes. Ele sempre se considerou um bom pai, um homem justo, mas agora percebia o quanto havia falhado. Sua filha havia sofrido debaixo do próprio teto e ele não percebeu. Mais do que isso, ele havia tratado com frieza a única pessoa que realmente cuidava de Gabi com amor. Helena, a imagem da babá protegendo sua filha, enfrentando Cristina com coragem, não saía de sua cabeça. E o pior era lembrar como ele a tratou nos últimos meses, sempre distante, frio, como se realmente acreditasse que ela estivesse tentando se aproveitar da situação. Mas a verdade era que ela tinha sido a única pessoa verdadeira naquela casa. Com um suspiro profundo, Leonardo se levantou e caminhou até o andar de cima. Precisava falar com Helena, precisava corrigir esse erro. Ele parou na porta do quarto de Gabi e bateu levemente. Helena! A porta se abriu devagar e Helena apareceu. O rosto dela estava cansado e nos olhos havia um traço de insegurança. Senhor Leonardo, aconteceu alguma coisa? Ele sentiu um aperto no peito ao ver a expressão dela. Mesmo depois de tudo, ela ainda falava com respeito, sem ressentimentos aparentes. Podemos conversar? Ele perguntou, tentando manter a voz firme.
Helena hesitou. Por um momento, mas assentiu e saiu do quarto, fechando a porta atrás de si para não acordar Gabi. Eles caminharam até a sala e Leonardo indicou para que ela se sentasse. Sei que já está tarde, mas eu precisava falar com você. Ele começou, sentando-se à frente dela. Sei que nos últimos meses eu a tratei de um jeito que você não merecia. Acreditei nas palavras erradas. Deixei que Cristina me envenenasse contra você. Helena abaixou os olhos, mexendo nervosamente nas mãos. Eu nunca quis me intrometer na sua vida, Sr. Leonardo. Só queria proteger Gabi. Eu sei. Ele interrompeu com a voz carregada de arrependimento. E você foi a única que fez isso de verdade. Ela ergueu os olhos para ele, surpresa. Eu vi tudo, Helena. Instalei câmeras escondidas e vi como Cristina tratava minha filha. Vi como você a protegia, como foi a única que esteve ao lado dela quando eu não estava. E a única coisa que posso dizer agora é... me perdoe. Os olhos de Helena se encheram de lágrimas e ela desviou o olhar, piscando várias vezes para evitar que caíssem. Não precisa pedir perdão, Sr. Leonardo. Eu só fiz o que qualquer pessoa faria. Ele sorriu amargamente. Infelizmente, nem todos fariam o que você fez. Você poderia simplesmente fazer seu trabalho, cuidar de Gabi, dentro do básico e ir embora no final do dia. Mas não. Você a amou, a protegeu, a tratou como se fosse sua própria filha. Helena engoliu em seco e uma lágrima solitária escorreu por seu rosto. Eu amo essa menina. Desde o primeiro dia em que vim trabalhar aqui, ela se agarrou a mim de um jeito... Ela estava tão frágil, tão perdida, sem a mãe. Eu sabia que ela precisava de amor, de carinho, e não poderia virar as costas para ela. Leonardo sentiu os olhos arderem. Ele nunca tinha se permitido chorar na frente de ninguém, mas agora sentia que não conseguiria segurar por muito tempo. Eu fui um idiota, ele confessou, sua voz tremendo levemente. Eu deveria ter percebido antes. Eu deveria ter protegido. Minha filha antes, Helena, num impulso, segurou a mão dele. O importante é que você percebeu agora. Gabi precisa de você mais do que nunca. Leonardo olhou para a mão dela sobre a sua e sentiu algo diferente. Não era só gratidão, era algo mais profundo, algo que ele ainda não conseguia compreender completamente. Eles ficaram em silêncio, por alguns instantes, até que Helena retirou a mão e respirou fundo. O que vai acontecer agora? Cristina vai sair dessa casa amanhã mesmo, ele afirmou com firmeza. Já liguei para meu advogado. O divórcio será rápido. Não quero essa mulher perto da minha filha nunca mais. Helena assentiu, parecendo aliviada. E você? Leonardo perguntou hesitante. O que tem eu? Ele olhou para ela com sinceridade. Vai continuar aqui? Helena arregalou os olhos, surpresa. O senhor quer que eu fique? Leonardo soltou um pequeno riso. Claro que quero. Eu posso ser um bom empresário, mas sou um desastre como pai. Gabi precisa de você. Os olhos de Helena se encheram de lágrimas de novo, mas dessa vez eram lágrimas de emoção. Eu ficaria... Mas se Gabi quiser, ela quer, Leonardo garantiu. E eu também. Helena sorriu. E pela primeira vez em muito tempo, Leonardo sentiu que as coisas estavam finalmente no caminho certo. Mas o que ele ainda não sabia era que esse novo capítulo de sua vida traria mudanças que ele jamais imaginou. Nos dias que se seguiram, a casa de Leonardo passou por uma transformação. Cristina foi embora, como prometido, e com ela se foi toda a energia ruim que pairava sobre aquele lar. Pela primeira vez em muito tempo, o ambiente parecia leve. Havia paz. Havia amor. Gabi, que antes era uma menina triste e silenciosa, começou a florescer como uma criança deveria. O sorriso voltou ao seu rosto e seus olhos brilhavam cada vez mais. O motivo? Helena. A babá não era apenas uma funcionária para Gabi. Ela era sua amiga, sua confidente, sua proteção.
Helena a amava como se fosse sua própria filha. E isso ficava evidente nos pequenos gestos do dia a dia. Ela estava sempre ali para a menina, pronta para abraçá-la quando tivesse pesadelos, para segurar sua mão quando estivesse insegura, para rir com ela nos momentos de alegria. Leonardo observava tudo isso com uma mistura de admiração e gratidão. Ele nunca imaginou que alguém pudesse amar sua filha dessa forma, mas agora percebia que Helena não era apenas uma babá, ela era família. Certa manhã, ele desceu as escadas e encontrou Helena e Gabi na cozinha. A cena era digna de um quadro. Helena usava um avental florido, tentando ensinar Gabi a quebrar ovos em uma tigela sem fazer bagunça. A pequena, concentrada, mordeu o lábio e bateu o ovo contra a borda da tigela, mas usou força demais, e o ovo espatifou-se em sua mão, escorrendo pelos dedos. Ai, que nojo! Gabi gritou, fazendo uma careta enquanto Helena caía na gargalhada. Leonardo, que assistia a tudo de braços cruzados, sorriu. Parece que temos uma pequena chefe em treinamento, brincou, chamando a atenção das duas. Helena olhou para ele com um sorriso divertido. Estamos tentando fazer panquecas, mas acho que temos um longo caminho pela frente. Não é minha culpa, o ovo escorregou. Gabi protestou, mostrando as mãos sujas. Então vamos fazer direito dessa vez, Helena disse, pegando outro ovo e entregando à menina. Mas agora com menos força, combinado? Gabi assentiu, determinada, e dessa vez conseguiu quebrar o ovo corretamente. Consegui! Ela vibrou, batendo palminhas, fazendo Helena sorrir orgulhosa. Leonardo se aproximou e bagunçou os cabelos da filha. Estou orgulhoso de você, campeã. O coração de Helena aqueceu ao ver aquele momento entre pai e filha. Ela sabia que Leonardo estava tentando, sabia que ele queria ser o melhor pai possível para Gabi. Mais tarde, naquele mesmo dia, decidiram fazer um piquenique no jardim. O clima estava perfeito, o sol brilhava sem estar muito forte e o vento trazia uma brisa refrescante. Espalharam uma toalha florida na grama e se sentaram ali, com cestas recheadas de frutas, sanduíches e, claro, as panquecas de Gabi, que ficaram um pouco tortas, mas deliciosas. Papai, olha só! Gabi chamou a atenção de Leonardo, segurando uma flor e colocando-a atrás da orelha de Helena. Ficou linda! Ele elogiou, observando como Gabi olhava para Helena com tanto carinho. A babá sorriu, ajeitando a flor no cabelo. Acho que vou ficar com ela o dia todo. O que acha? Acho uma ótima ideia. Gabi riu, dando mais flores para ela. Leonardo observava tudo isso em silêncio, sentindo uma emoção que não sabia explicar. Ele já sabia que Helena era especial, mas agora percebia que ela era muito mais do que isso. Ela era o motivo do sorriso de sua filha, a razão pela qual Gabi voltava a ser uma criança feliz. Em um momento de distração, Gabi pegou um pedaço de pão e jogou na direção de Helena. Ataque surpresa! Helena arregalou os olhos e pegou um morango. Ah, é assim? Então toma isso. E jogou o morango na direção de Gabi, que caiu na risada. Você não deveria incentivar esse tipo de comportamento, Helena. Leonardo disse com uma falsa seriedade, cruzando os braços. Desculpe, senhor Leonardo, mas guerra é guerra. Ela respondeu, pegando um pedacinho de pão e jogando contra ele. Leonardo desviou, mas não deixou barato. Pegou uma uva e jogou na direção de Helena, que se protegeu com a toalha do piquenique. Isso não é justo, ela protestou rindo. Gabi ria tanto que não conseguia nem respirar. Aquela foi a tarde mais feliz. Naquela noite, Leonardo foi até o quarto de Gabi para dar-lhe boa noite. Ela já estava deitada, com Helena sentada ao seu lado, lendo uma história antes de dormir. Papai, Gabi chamou, piscando devagar. Sim, meu amor, a gente pode ter um dia feliz assim amanhã de novo. Leonardo olhou para Helena, que sorriu. Podemos ter muitos dias felizes como esse, filha. Gabi sorriu e segurou a mão dele. Depois pegou a mão de Helena e as uniu.
Vocês são minha família. Aquelas palavras pegaram Leonardo de surpresa. Ele sentiu um nó na garganta, olhou para Helena e viu que seus olhos estavam marejados. Sim, meu amor, somos uma família. Helena sussurrou, apertando levemente a mão da pequena. Leonardo ficou ali, observando as duas, sentindo algo que nunca havia sentido antes, e pela primeira vez em anos, teve certeza de que tudo estava exatamente onde deveria estar. O tempo passou, e a vida na casa de Leonardo foi se transformando em algo que ele nunca imaginara. Gabi estava mais feliz, mais leve, e isso refletia em todos ao redor. A presença de Helena era cada vez mais essencial, não apenas como babá, mas como uma figura materna, alguém que sabia dar a Gabi o que ela mais precisava: amor incondicional. Leonardo sentia um carinho profundo por Helena, mas não sabia como expressar isso. Ele nunca havia sido bom com palavras, especialmente quando se tratava de sentimentos. Mas a verdade era que ele estava grato por Helena estar ali, por ela ter dado à sua filha a chance de sorrir novamente, de ser uma criança depois de tanto sofrimento. Numa tarde de sábado, Leonardo e Gabi estavam no jardim brincando de esconde-esconde quando ele percebeu algo. Gabi não o procurava mais com a mesma tristeza nos olhos, com o peso da saudade da mãe. Não, agora ela estava leve, cheia de vida, correndo atrás dele com gargalhadas. Ela havia encontrado uma nova razão para sorrir, e essa razão era Helena. Mas o que Leonardo não sabia era que naquele mesmo momento, Helena estava em outro canto da casa, lutando com os próprios sentimentos. Ela havia se apaixonado por Leonardo, mas ela não sabia se esse amor era correspondido. E mais, ela tinha medo de que, se algo acontecesse entre os dois, ela pudesse perder Gabi. Helena sabia o quanto Gabi dependia dela, e isso era algo que ela não queria arriscar. Ela suspirou, sentando-se no sofá da sala, olhando para o retrato de Gabi com a mãe, que ficava na parede. Ela sabia que não substituía a mãe da menina, mas ao menos podia ser a pessoa em quem Gabi se sentia segura. Isso era o suficiente para ela. Mas será que seria o suficiente para Leonardo? Ela se perguntou. Enquanto isso, Leonardo se aproximava de Helena, ainda com as marcas do sorriso no rosto após brincar com Gabi. Ele a encontrou no sofá, com os olhos distantes, como se estivesse perdida em algum pensamento profundo. Helena, você está bem? Ele perguntou preocupado, se aproximando dela com um olhar atento. Ela forçou um sorriso. Claro, senhor Leonardo. Só estou um pouco cansada, é tudo. Leonardo percebeu a hesitação no tom de voz dela. Algo estava diferente. Ele se sentou ao lado dela, olhando-a com mais intensidade. Helena, Ele parou, sentindo a respiração falhar por um instante. Eu só queria agradecer mais uma vez por tudo o que tem feito pela Gabi. Eu nunca imaginei que alguém poderia amar minha filha como você ama. Ela virou a cabeça, olhando para ele com os olhos cheios de emoção. Não esperava ouvir aquelas palavras de Leonardo. Ele sempre fora muito fechado, e a franqueza com que estava se dirigindo a ela agora era um reflexo de tudo o que havia mudado. Eu amo a Gabi, senhor Leonardo, como se fosse minha filha. Ela me faz feliz, sabe? Eu vejo nela tanta força, tanta coragem, mesmo depois de tudo o que aconteceu. E eu não posso deixar de querer protegê-la. Leonardo não conseguiu esconder a emoção ao ouvir as palavras dela. Ele a olhou e por um momento tudo ficou silencioso. O tempo pareceu parar entre os dois. Ele sentia algo a mais, mas não sabia como expressar. Ele havia perdido tanto tempo e agora, diante de Helena, sentia que a vida podia ser diferente, melhor, mais completa. Eu sei, eu vejo como você a protege. Isso significa o mundo para mim, Helena, ele disse, agora com a voz mais suave, os olhos fixos nela.
O coração de Helena batia mais forte, mas ela não queria se enganar. Ela não sabia se esse sentimento era realmente correspondido. Ela engoliu a seco, tentando manter a calma. Senhor Leonardo, começou ela com a voz trêmula. Eu não quero que nada mude. Eu amo Gabi. Mas o senhor e ela têm o direito de ser uma família. Eu não quero me interpor entre vocês dois. Leonardo sentiu uma pontada de dor ao ouvir aquelas palavras, mas não queria perder essa oportunidade. Ele se inclinou um pouco para frente, pegou a mão dela com delicadeza e a olhou com seriedade. Helena, você é parte da minha família, sempre foi. Não há ninguém mais que eu queira ao lado de Gabi além de você. Eu só não sabia como dizer isso antes, mas agora eu sei. A voz dela falhou por um segundo e ela o encarou sem saber o que dizer. As palavras dele a desarmaram. O que ela sentia, o que ele sentia, agora estava ali diante dela, claro como o dia. Então, o que isso significa? Ela perguntou com o coração batendo descompassado. Ele sorriu, o primeiro sorriso genuíno em semanas, um sorriso cheio de esperança e de uma promessa silenciosa. Significa que nós três, Gabi, você e eu, podemos formar a nossa própria família, uma família cheia de amor. E você vai fazer parte disso, Helena. Eu quero que você faça parte disso. Helena engoliu em seco. As lágrimas começaram a se formar nos seus olhos, e ela não conseguiu segurá-las. Não eram lágrimas de tristeza, mas de alívio, de esperança, de um futuro que finalmente parecia brilhante. Eu nunca imaginei que isso seria possível, ela disse, a voz embargada. Eu não sabia o que sentir. Sabia que não. Podia interferir, mas Leonardo a interrompeu com a mão gentilmente acariciando a dela. Não é interferir. É a vida se alinhando, a vida nos dando uma chance. Eu te dei uma chance e agora não quero mais te perder. Os olhos de Helena se encheram de lágrimas, mas ela sorriu. Um sorriso tímido, mas verdadeiro. Eu também não quero mais te perder, Leonardo. Nem a Gabi. Ele se aproximou dela e a abraçou com força, sentindo pela primeira vez em muito tempo que estava fazendo a coisa certa. Eles se afastaram. E sem palavras, ela olhou para ele com um olhar cheio de carinho e esperança. Naquele momento, Leonardo soube que estava pronto para começar um novo capítulo em sua vida. Com Helena e Gabi ao seu lado, ele finalmente poderia ser o pai que sempre quis ser. E quem sabe, mais do que isso, poderia ser o homem que sempre deveria ter sido. Eles estavam prontos para enfrentar o futuro, juntos. Verão chegava ao fim, mas na casa de Leonardo, os dias pareciam ainda mais longos e cheios de possibilidades. A convivência entre ele, Gabi e Helena estava mais fluida do que ele jamais imaginara. A vida tinha uma nova cadência agora, cheia de risos, de pequenos gestos de carinho, de encontros inesperados. Era como se aos poucos ele estivesse redescobrindo o valor das coisas simples, das relações humanas que antes ele negligenciara em nome do trabalho e da busca incessante por sucesso. Aquele sábado começou como qualquer outro. Gabi, com sua energia incontrolável, correu pela casa pedindo para fazer arte. Helena, com paciência e gentileza, estava sempre disposta a ajudá-la a criar, mesmo quando os quadros se tornavam uma mistura de cores sem sentido, mas com uma beleza única para os olhos de quem a amava. Leonardo os observava de longe, com o coração apertado, pensando em como as coisas haviam mudado. Lágrimas de felicidade brilharam em seus olhos ao ver como Gabi já não se lembrava tanto da dor de perder a mãe. Ela estava crescendo, e isso tinha a ver com a relação que estava criando com Helena. Gabi agora via em Helena uma figura maternal, mas que também era amiga, companheira de brincadeiras e risos. Ela não precisava mais de uma mãe biológica para ser feliz, pois na verdade ela tinha algo mais importante,
uma mulher que estava lá para ela todos os dias. Naquela tarde, o trio foi para o parque. Gabi correu pela grama com um sorriso imenso. No rosto, as mãos segurando um balão cor-de-rosa que flutuava ao vento. Helena e Leonardo caminhavam lado a lado, os olhares trocados com uma cumplicidade que antes não existia entre eles. Durante meses, eles haviam estado em extremos opostos, mas agora caminhavam juntos, entendendo melhor um ao outro. Eu nunca pensei que veria Gabi assim. Ela é outra criança, disse Leonardo com a voz embargada, enquanto olhava para a filha, que corria atrás de um esquilo com um entusiasmo que ele nunca tinha visto. Helena sorriu, tocando suavemente o braço de Leonardo. O amor tem esse poder, não é? De mudar tudo, de fazer as feridas cicatrizarem, mesmo quando a gente acha que vai doer para sempre. Leonardo olhou para ela, seus olhos azuis profundos e serenos, agora carregados de uma sensação de paz. Ele queria mais, muito mais. Ele queria aquela vida para sempre, mas ao mesmo tempo sabia que o futuro era imprevisível. Não sei como agradecer. Eu me perdi por tanto tempo, focado em tantas coisas, e não percebi o que realmente importava. Ele parou por um instante, Ela ficou sem palavras por um momento, os olhos brilhando de emoção. Ela sabia o que ele estava dizendo e em seu coração sentia a mesma coisa. No entanto, o que ela não sabia era se ela merecia isso. Ela havia se acostumado tanto a ser a babá, a pessoa que amava, mas que não era amada da mesma forma, que não sabia mais como reagir a tais palavras. Leonardo, Helena começou, mas foi interrompida por Gabi, que veio correndo na direção deles, exclamando feliz: "Olha, mamãe, achei uma flor!" Gabi exibia orgulhosa uma flor selvagem que havia arrancado do chão, correndo até Helena com os bracinhos esticados como se fosse um troféu. Helena se abaixou para receber o presente e abraçou Gabi com carinho, dando-lhe um beijo na testa. Que linda! Essa flor vai se chamar Gabi, e ela vai crescer forte, assim como você. Gabi riu e a abraçou de volta. Que bom que você gostou, mamãe. Ela se afastou um pouco e olhou para Leonardo. Eu fiz a flor para você também, papai. Leonardo sorriu, um sorriso genuíno que vinha de dentro, tocando seu coração de um jeito que ele nunca imaginara. Ele se abaixou e, com os olhos brilhando de emoção, aceitou a flor da filha. Obrigado, minha pequena flor, disse ele, e então olhou para Helena. Acho que temos uma flor para cuidar agora, não é? Helena sorriu e assentiu, segurando a flor com a mão trêmula. Sim, e ela vai ser muito bem cuidada. O silêncio entre os dois foi confortável. Era uma pausa, mas era a pausa certa, no momento certo. Não havia pressa, não havia necessidade de palavras em excesso. Eles sabiam o que estava acontecendo e, mais importante ainda, sabiam onde queriam chegar. A tarde seguiu tranquila, com o trio se divertindo juntos. Gabi correu até o lago e jogou pedras na água, tentando fazer com que elas pulassem, enquanto Helena e Leonardo se sentaram na grama, observando-a com um sorriso no rosto. Eles conversaram sobre coisas simples, coisas que nunca haviam compartilhado antes. Falavam sobre o futuro, sobre os medos e as esperanças, e como a vida tinha sido diferente do que eles esperavam, mas também, de certa forma, muito mais bonita do que tinham imaginado. Ao voltarem para casa, Leonardo observou Gabi, que já estava cansada, mas ainda sorridente, deitada no banco de trás do carro. Ele olhou para Helena e novamente a dor apertou seu peito. Ele sabia o que sentia, mas sentia que talvez fosse tarde demais para expressar tudo isso. Não queria arriscar, não queria perder o que tinha. Chegando em casa, Helena ajudou Gabi a se preparar para dormir, e Leonardo, em seu silêncio, permaneceu na sala, refletindo sobre tudo o que havia acontecido nos últimos meses. Ele sabia que estava em um ponto crucial de sua vida.
Ele não podia mais continuar adiando os sentimentos, as palavras, a chance de ter uma família unida e feliz. Ele olhou para o relógio, sentindo o peso da decisão em seu peito. Ele precisava agir, precisava dar um passo adiante. Mais tarde, quando todos estavam na cama, ele entrou no quarto de Gabi, onde Helena estava se despedindo da pequena. "Boa noite, Gabi." Helena sussurrou, cobrindo a menina com o lençol. Gabi sorriu, puxando a mão de Helena. "Boa noite, mamãe. Eu te amo." Helena engoliu o nó na garganta, tocando suavemente o cabelo da menina. "Eu também te amo, Gabi." Leonardo entrou no quarto, olhou para as duas e sentiu com toda a certeza que finalmente sabia o que deveria fazer. Naquela noite, o silêncio na casa de Leonardo parecia mais pesado, carregado de algo que estava prestes a acontecer. Gabi já estava adormecida, com seu rostinho tranquilo e sereno, enquanto o som suave de sua respiração preenchia o ar. Helena estava sentada, ao lado da cama de Gabi, passando os dedos pelos cabelos da menina com carinho, como se fosse a última coisa a fazer antes de se afastar. Leonardo entrou no quarto com passos silenciosos, mas sua presença não passou despercebida. Ele parou à porta e a observou por um momento, sua visão se fixando em Helena. Algo dentro dele se mexeu. Era difícil ignorar os sentimentos que cresciam dentro dele, mais fortes a cada dia. Ele não podia mais se esconder atrás de desculpas, nem viver com a angústia de ter sentimentos não ditos. O tempo tinha passado, a vida o estava levando por um caminho inesperado e finalmente ele sabia o que queria, o que ele tinha que fazer. "Helena, podemos conversar?" disse ele com a voz suave, mas firme, quebrando o silêncio do quarto. Ela olhou para ele e por um momento hesitou. As palavras que ele acabara de dizer soaram como algo importante, algo que ela sabia que mudaria tudo. Mas o que ele queria? Ela se levantou lentamente, caminhando até ele. Seus olhos se encontraram, e ambos podiam ver a dúvida e a esperança nos olhos um do outro. A tensão estava no ar, mas ao mesmo tempo, uma sensação de alívio. Helena sabia que algo estava prestes a mudar. Ela já sentia isso. "O que aconteceu, Leonardo?" perguntou ela com a voz suave, tentando manter a calma. Mas dentro de si, sentia o coração acelerado. Ele deu um passo à frente, sentindo o peso da decisão. Ele sabia que o que diria agora mudaria a trajetória de suas vidas para sempre. "Helena", ele começou, e sua voz falhou por um momento, mas ele a controlou. "Eu sei o quanto te machuquei no passado, como não percebi o que você significava para a minha filha e até para mim. Mas eu vejo agora, eu vejo a forma como você cuidou de Gabi e de mim e percebo que você é a pessoa que eu quero ao meu lado." Helena sentiu um nó na garganta. Não era um pedido de desculpas, mas algo mais profundo, algo mais sincero. Ela queria acreditar, queria que fosse verdade. Mas ao mesmo tempo, o medo de se entregar novamente a uma emoção tão forte a fez hesitar. "Leonardo, eu não sei se consigo acreditar em tudo o que está acontecendo. Não é que eu não queira, eu só..." Ela parou, tentando encontrar as palavras certas. "Eu entendo, Helena", ele interrompeu, com uma sinceridade que a tocou profundamente. "Eu sei que foi tudo muito rápido, mas nós dois estamos tentando reconstruir algo aqui. Eu e você com a Gabi, uma nova família. Eu sei que não posso mudar o passado e que talvez você tenha medo de seguir em frente, de arriscar, mas a verdade é que eu não quero mais viver com medo de não aproveitar o que a vida me oferece agora." Ele deu um passo mais perto dela e Helena não recuou. Ela sentiu o calor de sua presença e por um instante a dor das perdas passadas, da
Distância que ele sempre manteve entre eles parecia desaparecer. Eu sei que tudo mudou entre nós, e não foi fácil para nenhum dos dois. Mas a Gabi, ela já encontrou um pedaço de felicidade com você. Ela te ama, Helena, e você a ama com o mesmo coração aberto, com a mesma intensidade. Não há nada mais real do que isso. Aquelas palavras tocaram o fundo do coração de Helena. Ela nunca soubera ao certo o que significava ser mãe, mas se havia algo que ela sabia, era o quanto o amor por Gabi era verdadeiro e incondicional. Ela olhou para Leonardo, seus olhos cheios de emoção. Ela sabia o que estava em jogo agora. Não era apenas sobre o que ela sentia, mas sobre o que ela queria para a vida de Gabi, para a vida de todos eles. Eu não sei o que o futuro nos reserva, Leonardo. Mas eu confio em você e confio no que estamos construindo juntos. A voz de Helena tremia, mas ela falava com sinceridade. Ela sabia que havia algo que a unia a ele, algo que não poderia mais ser ignorado. Eles se aproximaram e, sem mais palavras, as mãos de Leonardo envolveram o rosto de Helena com delicadeza, como se ele a temesse, mas ao mesmo tempo a desejasse com toda a sua alma. Seus olhos se encontraram e, em um movimento suave, ele a beijou. O beijo foi longo, profundo, como se ambos estivessem tentando dizer tudo o que o silêncio não permitia. Era um beijo de descobertas, de promessas silenciosas, de uma renovação, de esperanças. Quando se separaram, Helena ficou com os olhos fechados por um momento, processando tudo o que acabara de acontecer. A sensação de ser amada, de estar ali, naquele momento com Leonardo, parecia tão irreal e ao mesmo tempo tão verdadeira. Eu nunca imaginei que chegaríamos a isso, ela disse, com a voz suave, mas cheia de emoção. Ele sorriu com um sorriso que transbordava felicidade, algo que ele não sabia que sentia há muito tempo. Eu também não, Helena, mas de alguma forma eu sabia que era isso que precisávamos. A nossa família, eu e você, Gabi. E agora, nada vai nos separar. Ele a abraçou com força, e pela primeira vez em muito tempo, ambos sentiram que estavam prontos para encarar qualquer desafio juntos, não mais como duas pessoas isoladas em suas próprias dores, mas como uma família que finalmente havia encontrado seu lugar no mundo. Helena olhou. O amanhecer da manhã seguinte trouxe consigo uma sensação de renovação. A casa de Leonardo, que antes era apenas um espaço frio e distante, agora pulsava com a energia de uma família em transformação. Gabi, acordada cedo como sempre, estava empoleirada na cama, com os cabelos despenteados, rindo enquanto tentava equilibrar um livro na cabeça. Helena, ainda com o brilho nos olhos do dia anterior, a observava com um sorriso carinhoso. Leonardo, agora em sua rotina diária, ainda sentia o peso da decisão que tomara na noite anterior, mas também um alívio, como se finalmente tivesse feito a escolha certa. Ele entrou na cozinha, onde Helena já estava preparando o café. Seu olhar estava pensativo, mas havia algo diferente nele, algo mais tranquilo. Ele sabia que a vida deles não seria fácil, mas o amor e a união eram as bases sobre as quais poderiam construir o futuro que sempre sonharam. Ele se aproximou de Helena, que estava de costas para ele, mexendo o café. "Você está quieto hoje", ela disse, com um sorriso brincalhão, mas também curioso. Ela já o conhecia o suficiente para perceber quando ele estava em um turbilhão interno. Ele olhou para ela com um sorriso tímido, mas genuíno. "Só estou pensando sobre tudo, sobre o que vem a seguir. Sabe, nunca imaginei que seríamos juntos. E não estou falando só de nós dois, mas de tudo. Gabi, nossa vida aqui é mais do que eu jamais esperei. E eu queria dizer que sou grato, mais grato do que as palavras podem expressar." Helena ficou em silêncio por um momento, tocando a xícara de café com os dedos, pensativa. Ela se virou para ele, com um olhar suave.
mas cheio de uma ternura que não conseguia esconder. Você já me deu tudo o que eu preciso, Leonardo. Agora é só uma questão de tempo. Tempo para construir algo mais forte, algo que vai durar. Eu sei que você tem as suas dúvidas, e eu também, mas temos Gabi e temos o amor que sempre esteve aqui, mesmo que demorado para ser reconhecido. Aquelas palavras tocaram fundo no coração de Leonardo. E ele soube, ali mesmo, que nada mais importava, além de sua família. Mesmo com todos os desafios, mesmo com as dificuldades que ainda viriam, ele não podia mais se afastar de Helena, de Gabi, do que eles estavam criando. Ele não tinha medo do futuro, apenas esperava que fosse tão forte quanto o momento em que eles estavam vivendo. Eu só preciso de você, Helena. Só isso. E de Gabi. O resto, a gente constrói juntos. Ela sorriu com o coração leve. Ele nunca tinha falado com tanta sinceridade antes. Ela percebeu a profundidade do que ele estava dizendo e sentiu a verdade naquelas palavras. Algo dentro dela finalmente se entregou àquele momento, ao destino que os unira de uma forma tão imprevista, mas agora inevitável. A tranquilidade do café da manhã foi interrompida pela chegada de Cristina, que entrou na casa com seu passo firme e seguro. Ela estava ali, com seu sorriso calculista, como se fosse a dona de tudo. Leonardo a observou, sentindo uma pontada de desconforto. Helena percebeu a mudança no olhar dele, e sem saber exatamente o que estava acontecendo, já começou a sentir a tensão. Cristina se aproximou com um sorriso forçado, mas logo a conversa tomou outro rumo, o que deixou Leonardo ainda mais apreensivo. Bom dia, Leonardo! Cristina se aproximou dele com um sorriso que não atingia seus olhos. Achei que deveríamos conversar. Tenho algo importante para discutir. Leonardo franziu a testa, sentindo a onda de preocupação crescer dentro dele. Ele olhou rapidamente para Helena, que estava em pé, observando a cena de longe, seus olhos atentos. Ela sabia que algo estava prestes a acontecer, mas ainda não sabia o que exatamente. Cristina nunca falava com esse tom de urgência, e a mudança em sua postura a fez ficar desconfiada. O que aconteceu, Cristina? Perguntou Leonardo, tentando disfarçar a inquietação. Cristina soltou um suspiro longo, como se estivesse lidando com uma grande dor, mas seus olhos estavam calculistas, frios. Eu vi como você tem se aproximado de Helena, e não só isso. Ela olhou para Gabi, que estava brincando na sala ao fundo. Eu vi como ela tem sido tratada. Você sabe muito bem o que isso significa, não sabe? Aquelas palavras caíram como um balde de água fria. Leonardo sentiu o coração bater mais rápido. Ele já sabia para onde Cristina estava indo, mas não esperava que ela fosse atacar logo ali. Ele se manteve firme, respirando fundo, tentando controlar sua reação. Ele olhou para Helena, que estava agora ao lado de Gabi, com um sorriso suave no rosto da menina, mas seu olhar estava fixo em Cristina. Eu não entendo o que você quer dizer, respondeu Leonardo, tentando manter a calma. Mas se você está insinuando que há algo errado com o que estamos fazendo, eu quero que você saiba que Gabi está feliz aqui, com a gente. E Helena é uma parte importante da nossa vida agora. Cristina deu uma risada forçada, cruzando os braços e se aproximando de Leonardo com uma expressão de desdém. Você acha que pode simplesmente mudar as coisas assim? Eu vi a forma como Helena trata a Gabi e posso te garantir que isso não é saudável. Você não percebe o quanto ela está influenciando a vida da sua filha de uma maneira errada. As palavras de Cristina cortaram o ar. Helena sentiu uma tensão crescente no ambiente. Não era só a acusação dela que estava em jogo. Era a forma como Cristina sempre tentou desestabilizar tudo o que ela e Leonardo estavam criando. Mas, desta vez, Helena estava diferente. Ela não iria se calar.
Não sou uma ameaça para a Gabi, Cristina. E você sabe disso. Se há algo errado aqui, está na sua forma de olhar para as coisas. Gabi tem um lugar no nosso coração, e isso não vai mudar. O tom de Helena foi firme, e Leonardo olhou para ela com admiração. Ele sabia que ela estava cansada de ser vista como inferior, de ser constantemente julgada por algo que não tinha feito. E agora, naquele momento, ela estava se impondo de uma maneira que ele jamais imaginara. Cristina, por sua vez, estava visivelmente irritada, e sua frieza foi tomando conta do ambiente. Ela não gostava de perder o controle. Você vai ver, Helena. As coisas não são tão simples quanto você pensa. Um dia, Leonardo vai perceber que você não é o que ele pensa que é. Não sou eu que estou tentando separar vocês, mas a verdade sempre vem à tona. Cristina olhou para Leonardo com um olhar desafiador, como se quisesse marcar o território, e se retirou da casa, sem dizer mais uma palavra. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Leonardo e Helena se entreolharam. O que Cristina não sabia era que agora, mais do que nunca, Helena e ele estavam juntos nessa. Ela não tinha ideia da força que a união deles estava ganhando. A batalha que eles estavam prestes a enfrentar, junto com Gabi, era maior do que qualquer coisa que Cristina pudesse imaginar. Leonardo se aproximou de Helena, tocando seu braço com ternura. Ele sabia que o confronto com Cristina seria apenas o começo, mas dessa vez ele estava preparado para lutar por sua família, por sua felicidade, com todas as forças que tinha. Nada, nem ninguém, poderia destruir o que ele havia encontrado. O clima na casa de Leonardo estava mais denso do que nunca. Cristina tinha ido embora, mas sua presença ainda pairava no ar. Helena e Leonardo sabiam que, embora tivessem ganho uma pequena batalha, a guerra estava longe de ser vencida. Cristina não era alguém que se deixava derrotar facilmente, e seu veneno já havia começado a tomar forma. Eles podiam sentir isso. Porém, naquele momento, o mais importante era o que estavam construindo juntos: uma nova vida, uma nova chance, para eles e principalmente para Gabi. A pequena menina, que agora sorria com mais frequência, parecia finalmente se acostumar com a ideia de ter uma mãe, ainda que fosse uma mãe diferente da que ela conhecera. Helena, com sua ternura e amor incondicional, a havia acolhido de forma que Leonardo jamais imaginara ser possível. Ele nunca havia testemunhado um amor tão puro e genuíno como aquele que Helena sentia por Gabi. Para Helena, não havia diferença. Ela a amava como se fosse sua própria filha, e isso a fazia se sentir cada vez mais ligada a ela, com um laço que não poderia ser desfeito. No entanto, por dentro, Leonardo ainda se sentia dividido. Ele sabia que estava fazendo o que era certo, mas também temia as repercussões disso. Cristina não iria aceitar facilmente que ele tivesse criado um vínculo tão forte com Helena, e muito menos com Gabi. Ela, que sempre se achara a dona do mundo, agora via sua posição ameaçada. Era um jogo de poder, e Leonardo sentia que estava no centro dele. O dia seguinte foi tranquilo, quase surreal, considerando tudo o que havia acontecido. Gabi foi para a escola e Helena passou o dia em casa, arrumando alguns detalhes e ajeitando o que podia. Leonardo, por outro lado, não conseguia tirar Cristina da cabeça. Ele sabia que ela voltaria e sabia que o confronto entre eles seria inevitável. Mas enquanto isso, havia algo de precioso que ele não podia deixar escapar: a felicidade que ele encontrara ao lado de Helena e Gabi. Naquela tarde, enquanto Gabi brincava no jardim, Helena estava no sofá, olhando uma velha foto de Leonardo com sua esposa falecida. Ela havia visto aquelas imagens antes, mas algo naquelas fotos a tocou de maneira diferente. Ela observava o sorriso de Gabi naquelas fotos, tão semelhante ao de sua mãe.
A dor da perda, ainda que invisível para os outros, estava ali, nítida e profunda. Helena suspirou e se levantou, indo até a janela para olhar a filha adotiva brincando. Era difícil lidar com os fantasmas do passado, mas ela estava começando a entender o que significava estar com a família de Leonardo. Ela não era mais apenas a babá, mas uma mãe para Gabi. O simples fato de cuidar dela a fazia sentir-se mais viva, mais inteira. Nesse momento, o telefone de Leonardo tocou. Ele olhou a tela e viu o número de Cristina piscando. Ele hesitou por um segundo, mas atendeu. Leonardo, precisamos conversar. Eu sei que você tem estado em um clima diferente com Helena e Gabi, mas não vou permitir que isso destrua o que construímos. Não vou ser deixada de lado dessa forma. Você precisa entender que Gabi precisa de uma mãe de verdade e não de uma substituta. A voz de Cristina era fria, mas carregada de raiva, reprimida. Leonardo sentiu uma pontada de irritação, mas manteve a calma. Ele respirou fundo e respondeu, sua voz firme, mas sem perder a compostura. Cristina, você sabe o quanto Gabi me importa, e Helena também tem sido uma grande influência na vida dela. Não é sobre substituir ninguém, é sobre dar a ela o amor e o cuidado que ela merece. Helena nunca será uma substituta para sua mãe. Ela é alguém que Gabi escolheu amar, e isso é o que importa. Cristina riu com escárnio, e Leonardo pode perceber a fúria contida na risada dela. Você não sabe o que está fazendo, Leonardo. Um dia, você vai perceber que está cometendo um erro colossal. Helena não é quem você pensa. Ela está apenas tentando se infiltrar na sua vida, usando sua filha como um pretexto. Você vai ver, no final, ela vai se mostrar exatamente o que é. As palavras de Cristina eram venenosas, e Leonardo sentiu uma raiva crescente, mas tentou manter a compostura. Eu não quero mais essa conversa. Se você continuar com essas ameaças, a situação entre nós dois só vai piorar. Eu já tomei minha decisão, Cristina. A nossa família está em primeiro lugar agora, e isso inclui Gabi e Helena. Não há mais espaço para manipulação. Ele desligou o telefone antes que ela pudesse responder. Ao desligar a chamada, Leonardo sentiu uma sensação de alívio, mas também uma certa preocupação. Cristina não desistiria fácil, mas ele sabia que estava fazendo a coisa certa. Ele olhou para Helena, que estava agora na porta do jardim, observando Gabi brincar com um sorriso suave no rosto. Ele se aproximou dela, tocando seu ombro com carinho. Helena olhou para ele, e o olhar deles se encontrou, silencioso, mas cheio de significados. Ela sabia o que ele estava enfrentando, e não podia deixar de se sentir orgulhosa dele. Ele estava finalmente entendendo o que importava: o amor, a família, a verdade. Você fez o certo, Leonardo. Não há mais volta. Não podemos mais viver com medo de perder. Precisamos lutar pelo que construímos, disse Helena, sua voz suave, mas firme. Ela não tinha dúvidas do que queria. Eles eram uma família agora, e ninguém poderia destruir isso. Leonardo sorriu, tocando sua mão com carinho. Ele nunca imaginara que encontraria algo tão verdadeiro, tão sólido, como o que ele tinha com Helena e Gabi. Ele sabia que ainda havia muito a ser feito, muitos desafios pela frente, mas também sabia que agora ele tinha algo que valia mais do que qualquer outra coisa: a certeza de que juntos eles poderiam enfrentar qualquer coisa. O som do telefone de Leonardo tocou novamente e ele olhou para a tela. Era Cristina. Ela havia voltado para mais uma tentativa de manipulação. Mas agora Leonardo estava preparado. Ele sabia o que fazer. Ele atendeu, e a voz de Cristina novamente invadiu o aparelho. Você ainda vai se arrepender disso, Leonardo. Mas desta vez ele não hesitou. Ele não se deixou afetar pelas palavras dela.
Não vou mais ouvir você, Cristina. O que aconteceu entre nós ficou no passado. Agora, o que importa é o que eu estou construindo com Helena e Gabi. E isso é mais forte do que qualquer coisa que você possa fazer. Ele desligou o telefone, sentindo a adrenalina percorrendo suas veias, mas também um sentimento de paz. Finalmente, ele estava fazendo a coisa certa. Olhou para Helena e Gabi e, no fundo, soube que tudo o que ele precisava estava ali. Não havia mais dúvidas. Eles eram uma família e nada nem ninguém poderia destruir isso. A casa estava silenciosa, mas havia uma paz palpável no ar. Eles sabiam que a jornada estava apenas começando, mas com cada passo, a esperança crescia mais forte. O futuro era incerto, mas agora, mais do que nunca, eles estavam prontos para enfrentá-lo. Juntos. A vida de Leonardo, Helena e Gabi, finalmente, parecia ter encontrado o equilíbrio que tanto buscaram. Depois de muitas tempestades, de lutas, de desafios e, sobretudo, de amor, eles estavam prontos para um futuro que a cada dia se tornava mais luminoso e cheio de possibilidades. O casamento foi um evento simples, mas cheio de significado. Helena e Leonardo estavam cercados por pessoas queridas, com a presença de Gabi ao lado deles, como a verdadeira razão de toda a felicidade que haviam conquistado. O dia estava ensolarado, e as flores que adornavam a cerimônia pareciam refletir a alegria de seus corações. Helena, com seu vestido delicado, olhava para Leonardo com um sorriso que iluminava seu rosto. Ele, com o terno bem ajustado, não conseguia tirar os olhos dela, tão grato por tê-la em sua vida. Gabi, com seus 5 anos, estava deslumbrante com seu vestido branco, dançando e correndo ao redor dos noivos como se fosse a estrela do dia. Ela adorava ver os dois juntos. Ela sabia que aquela união era mais do que uma promessa de casamento. Era uma promessa de amor eterno e incondicional. E para ela, aquilo era o que realmente importava. Ter uma família que a amava de verdade. O momento mais emocionante aconteceu durante os votos. Helena, com os olhos marejados de emoção, tomou as mãos de Leonardo e, com voz suave, mas cheia de emoção, falou: Leonardo, você me deu uma nova chance. Você e Gabi me acolheram em um lugar que eu nunca imaginei ser possível. Hoje, não sou mais apenas sua esposa, eu sou mãe de Gabi, e com você vou construir uma nova história. Vou ser a melhor mãe para ela. Vou amar nossa família acima de tudo. Prometo ser fiel a vocês, nas alegrias e nas dificuldades, até o fim dos meus dias. Leonardo, com o coração apertado de felicidade, respondeu: Helena, você se tornou a mulher que eu sempre sonhei em ter ao meu lado. Não foi fácil chegar até aqui, mas eu sei que com você tudo é possível. Você e Gabi são tudo o que eu sempre precisei. Prometo amá-las, protegê-las e fazer de tudo para que nossa família seja feliz. Agora, somos uma só, para sempre. Gabi, ao ver os pais se abraçando, correu até eles e, com o sorriso mais radiante, os envolveu em um abraço apertado. Ela, com toda a inocência da infância, expressou o que todos estavam sentindo. Agora a mamãe e o papai são casados. Eu sou muito feliz. A cerimônia terminou com risos, música e a alegria de uma nova vida sendo construída. O amor deles estava selado, não só nas palavras, mas nas ações diárias, no carinho constante e nas risadas compartilhadas ao redor da mesa. O tempo passou. E 1 ano depois, a vida de Leonardo, Helena e Gabi estava mais rica de amor do que jamais haviam imaginado. Eles haviam se adaptado às mudanças, à nova rotina, e cada dia era uma oportunidade de crescimento e união. Foi nesse ano, depois de muitas brincadeiras no parque, noites de filmes em casa e tardes cheias de risadas com Gabi, que Helena percebeu algo diferente.
Ela estava com mais enjoos, sentindo-se mais cansada do que o normal. Ela suspeitava, mas não queria acreditar. Decidiu fazer um teste de gravidez e quando o resultado apareceu positivo, ela sentiu o coração bater mais rápido. Era um momento de pura felicidade, mas também de uma alegria silenciosa que ela sabia que Leonardo iria compreender. Quando ele chegou em casa naquela tarde, Helena o recebeu com um sorriso tímido, mas iluminado. Gabi estava brincando no jardim, sua risada suave e contagiante se ouvindo ao fundo. "O que aconteceu?" Leonardo perguntou, percebendo o olhar brilhante de Helena. Ela sorriu e com a mão sobre a barriga disse: "Eu tenho uma notícia. Para você, estamos esperando um bebê." Leonardo ficou em silêncio por um momento, como se não tivesse entendido, mas logo seus olhos se arregalaram e um sorriso se abriu em seu rosto. Ele a puxou para um abraço apertado, girando-a no ar, como se fosse a criança mais feliz do mundo. "Isso é incrível, Helena. Vai ser maravilhoso. Gabi vai ter uma irmã para brincar." Ele exclamou, com os olhos brilhando de felicidade. Gabi, que estava observando a cena, correu até eles curiosa e perguntou: "Mamãe, o que é isso? Vai ter um bebê?" Helena, com o coração transbordando de alegria, se ajoelhou para ficar na altura de Gabi. "Isso mesmo, Gabi. Você vai ter uma irmãzinha para brincar com você." Os olhos de Gabi brilharam e ela pulou de alegria. "Eu sempre quis uma irmã para brincar. Vai ser tão divertido." Era o tipo de alegria pura que não se pode descrever com palavras. Uma alegria que vinha de uma criança que, finalmente, sentia que estava completa. Ela tinha uma família que a amava e agora teria uma irmã para compartilhar tudo aquilo. Dias seguintes foram de preparação. Helena começou a cuidar da gestação com todo o carinho e Leonardo estava ao seu lado o tempo todo, ajudando no que podia. Gabi, sempre empolgada, não parava de falar sobre a irmãzinha que estava chegando. Ela já escolhia nomes e falava sobre como iria ensinar a bebê a brincar com ela. A casa estava cheia de vida e de amor. Em todas as refeições, risadas e brincadeiras, a união da família estava mais forte do que nunca. E ao olhar para a pequena Gabi e a barriguinha de Helena, Leonardo sabia que havia encontrado o verdadeiro significado da felicidade. Ele havia encontrado o que sempre procurou, uma família unida, cheia de amor e de momentos especiais. E agora, com a chegada de uma nova vida, a história deles ganharia ainda mais cores e possibilidades. Enquanto todos esperavam a chegada do bebê, a vida continuava, com mais alegrias, mais aventuras e, principalmente, mais amor. Eles estavam prontos para tudo o que o futuro lhes reservasse. Juntos, eles eram imbatíveis. O capítulo seguinte seria ainda mais emocionante, pois com a chegada da irmãzinha, a vida deles iria se transformar em algo ainda mais grandioso. E no fim, a felicidade de Gabi dizia tudo. Uma irmã para brincar. Uma família para amar. O começo de uma nova era cheia de amor, promessas e sonhos compartilhados.